A paz do Senhor, crianças, boa noite. Mais um dia de nossa aula, da Escola Bíblica. E hoje nós vamos estudar a lição 6, dentro do trimestre, ainda dentro dos símbolos clássicos da Bíblia. A nossa aula de hoje tem como tema símbolos que contemplam armas de serviço e de batalhas. O nosso texto áureo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Está escrito lá em 2 Coríntios 10, o 4 e o 5. A verdade prática dessa lição nos diz assim: a nossa posição de guerreiro cristão no mundo foi dada por Deus para que vençamos as ciladas e as armadilhas postas pelo inimigo de nossas almas, o qual está à espreita querendo nos tragar. Porém, Deus nos provisiona com a sua palavra o grande instrumento de combate para destituirmos as artimanhas do adversário. Então, pela verdade prática, e pelo que a gente já comentou durante a semana, a gente viu perfeitamente que vocês leram, a leiturinha da semana, a leitura bíblica, que está escrita lá em Efésios, e a gente viu que as armas, Deus nos capacita com armas espirituais, para que a gente possa estar sempre nessa batalha, sempre prontos para guerrear com o inimigo, o inimigo das nossas almas. E uma das armas que a gente vê é a palavra do Senhor. Então, munido dessa palavra, da leitura diária dessa palavra, nós estamos fortalecidos para enfrentar qualquer batalha. E a leiturinha da semana que a gente passou aí para vocês, a armadura de Deus, que está escrito lá em Efésios, capítulo 6, do 10 ao 20. Então, a gente viu que vocês leram, vocês compreenderam muito bem. A gente fica feliz com isso. E a introdução dessa nossa lição de hoje diz assim: a Bíblia é a arma poderosa que nos garante a vitória na peleja. Somente em Deus, confiando na sua palavra, nós temos as armas que nos dão suporte para vencermos as astutas ciladas do inimigo. Deus, ele nos dá vitória, porém é necessário uma coisa, que nós busquemos ao Senhor nas armas da provisão que estão no seu arsenal. Então é preciso que, mediante essa confiança que a gente coloca em Deus, ele nos dá suporte para vencer as astutas ciladas do inimigo. Mas para isso é preciso que a gente faça uma coisa, que a gente busque no Senhor, mediante o Senhor, no Senhor, que é ele que nos dá essas armas, essa provisão, esse arsenal, essa munição para que a gente possa lutar contra o inimigo das nossas almas. Então, nós vamos ver na lição de hoje alguns símbolos que contemplam as armas de serviços e de batalhas, e nós dividimos em 3 grupos, Esses 3 grupos. O primeiro, a gente vai ver as armas do bom soldado. Quais seriam essas armas do bom soldado? Vocês leram em Efésios quais seriam essas armas? Então vamos checar. Eu vi que vocês leram. A espada, o escudo e broquel, que o broquel é um pequeno escudo, O escudo ele é maior e o broquel ele é menor. A couraça, as sandálias, o cinto, o capacete ou o elmo, que protege a cabeça. O segundo grupo dessas armas, são as armas de arremesso, que é o arco, a flecha e a lança. E a terceira são as armas de cabo, que tem cabo, o martelo e o machado.
Então, essas armas do bom soldado, nós vamos dar um destaque agora nelas, lembrando que a gente sempre fala nas nossas aulas que tudo que a gente relaciona, pega das nossas lições, o que se relaciona com as passagens bíblicas, o que é que a gente pode colocar na nossa vida prática, né? O que é que a gente pode associar. Então, as armas do bom soldado, vamos repetir: a espada, o escudo ou broquel, a couraça, a sandália, o cinto, o capacete ou o elmo. A palavra de Deus, ela é a nossa armadura de guerra, né? Então, mediante a palavra, a Bíblia, ela é a nossa arma principal. Cada arma do bom soldado, os soldados somos nós, apresenta aqui, representa um atributo da palavra de Deus na vida do guerreiro cristão, que somos nós. Então, vamos ver quais são esses atributos? Vamos lá. Arma de ataque, que é a espada, é a primeira delas. O significado da espada é a própria palavra de Deus. E aí a gente vai ver que tem algumas referências onde a gente pode checar isso. Em Hebreus 4, 11, 12, Deuteronômio 33, 29, né? O brilho da espada. O que é que significa esse brilho da espada? Ela é reluzente e cheia da glória de Deus. A gente pode ver em Ezequiel 21, do 9 ao 15. A origem e o material da espada, ela é divina, porque aqui a gente não está falando de uma espada que corta, de uma espada comum que a gente conhece. A gente está falando da palavra de Deus, da Bíblia. Então, a Bíblia é a própria palavra de Deus, ela é reluzente, porque ela reluz a glória de Deus, e ela é divina, ela foi dada por Deus. Os manejadores dessa espada, quem são? O príncipe, filho do rei. Está escrito lá em Salmos 45, 3. O obreiro do Senhor, em 2 Timóteo 2,15. A propriedade dessa espada, né? A espada do Espírito, a espada real, né? Já que ela a gente está falando de coisas celestiais, então ela tem tons reais do céu, né? Está lá escrita em Deuteronômio 33, 29. E as qualidades da espada? Quais são essas qualidades da espada, né, da Bíblia? Ela é majestosa, está lá escrito em Deuteronômio 32, 41, 33, 2. Dura, grande, forte, está em Isaías 27, 1. Ela é afiada, aguda, polida, reluzente, preparada, flamejante. Está lá em Ezequiel 21, 9, 10, 11, 15. Ela é viva, penetrante e eficaz, apta para discernir, para nos mostrar, para abrir os nossos olhos, né? Para nos dar o discernimento espiritual. Em Hebreus 4, 11, 12 e 13 a gente vai encontrar. Ela é aguda e de 2 fios. Está lá em Apocalipse 1, 16, o 2, 12 e o 19, 15. Vocês depois podem conferir um pouquinho, né, do que foi preparado para a explicação do que é essa espada. A outra arma de defesa, a gente vê que é o escudo, broquel, capacete ou elmo, couraça, as sandálias e o cinto, né? Depois vocês vão ver aí uma imagem que a gente vai postar depois para vocês, os slides, e vocês vão tentar identificar cada significado desse símbolo, né? Com o que representa espiritualmente para cada um de nós. O escudo e o broquel eram armas usadas para a defesa dos dardos cruéis que o inimigo lançava naquele tempo, né? Quando os guerreiros iam para as lutas. Então eles se revestiam de uma indumentária, vamos dizer assim, se preparava todinho para a guerra, e ele usava vários objetos para a proteção dele, né? Várias armas para se proteger. Então uma delas era o escudo e o broquel, né? O broquel é menorzinho,
do que o escudo, e ele fica mais na parte do peito, né? Então a proteção ilustram a proteção de Deus, né? Esse escudo, ele demonstra a proteção de Deus com as nossas vidas. Então, Deus nos assegura, Ele nos protege com esse escudo. Está escrito lá, a gente pode encontrar em Salmo 33:20 e em 2 Samuel 18:3. A outra parte que a gente pode ver, descrever desse escudo, é a benevolência de Deus, né? Em Salmo 5:12. Também significa a verdade de Deus. Em Salmo 91:4 a gente pode encontrar. Também é a salvação de Deus, em 2 Samuel 28:36. Também é a fé na proteção de Deus, Efésios 6:16 a gente pode encontrar. Também é o refúgio em Deus, em 2 Samuel 22:36. E é o próprio Deus. Então, o escudo e o broquel, eles significam todas essas ilustrações. Proteção, benevolência, verdade, fé, refúgio. Tudo isso a gente pode encontrar no escudo que é Deus. Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é quem nos protege. A segunda coisa, o segundo objeto, é o capacete. Era a arma usada na cabeça do guerreiro e representa a palavra de Deus protegendo a nossa mente, vontade e inteligência. Ai de nós, né, crianças, se não fosse Deus nos protegendo, nos livrando a todo momento, as coisas que vêm na nossa mente, os pensamentos. Então, esse capacete, o capacete da salvação, que a gente pode chamar, ele nos protege. Deus nos dá esse livramento, né, protegendo nossa mente, nossa inteligência, guardando a nossa inteligência, nos livrando de pensamentos maus. As sandálias, elas eram armas usadas nos pés dos guerreiros e representa a palavra de Deus que prepara o guerreiro. Então, era um tipo de sandálias especiais que eles usavam, né, que não tinha botas, vamos dizer assim, naquele tempo, mas era um tipo de calçado especial que os guerreiros usavam para se proteger, né, nas guerras. Então, significa também o evangelho, ele andar, ele seguir, ele andar com os pés deles para propagar o evangelho. A gente sempre fazendo essa ligação de que as coisas que a gente pode ver na lição para aplicar às nossas vidas e à nossa vida também espiritual. O cinto era a arma usada na cintura do guerreiro e representa a verdade da palavra de Deus, né? Na figurinha que vocês vão ver nos slides, mostra esse cinto, né? Para além da proteção, servia de proteção também para o guerreiro nessa parte, né, da cintura, nessa parte também abdominal. E aqui significava a verdade que a palavra de Deus mostra, que ela ensina, que ela precisa ser propagada, que ela precisa ser divulgada, para que outras pessoas possam também conhecer essa verdade. E o quinto objeto ou arma é a couraça, que era a arma usada para vestir o guerreiro e representa a justiça da palavra de Deus, né? Essa mais um símbolo de proteção que fica nessa parte do peito, que servia para guardar, proteger esse guerreiro. Então a gente está munido dos pés à cabeça de armas que a gente pode utilizar para batalhar, né, contra o inimigo, contra as hostes que estão aí do maligno, que vem contra as nossas vidas. Então a gente pode ver a palavra de Deus, ela é o Espírito da verdade, ela é a espada do Espírito, tem o capacete da salvação, tem a couraça da justiça, tem o escudo da fé, tem o lombo, né, o cingir dos lombos, que significa a verdade, e por fim, né, chegando na parte dos membros inferiores,
calçar os pés do evangelho da paz. Então, munidos, reforçados de todas essas armaduras, a gente pode vencer o inimigo. E aí a gente parte para a segunda parte, que são as armas de arremesso, como a gente viu lá atrás, que é o arco, a flecha e a lança. Então, o que significa isso dentro da palavra, né? A palavra de Deus é a nossa arma que mira o alvo certo, o alvo, né, seguro. Estas armas eram usadas na caça e sempre exigiam cautela e observação do guerreiro. Não se pode manusear um arco, uma flecha, uma lança de qualquer forma. Então, eles tinham que usar com precisão aquelas armas. Eram armas que os camponeses, né, eram usadas pelos camponeses em batalhas. Primeira coisa, exigiam muita atenção, persistência, observação, habilidade e muito treino do guerreiro. Não era de qualquer forma que ele podia lançar uma flecha, uma lança, um arco no seu inimigo ou no animal que viesse atacar. Eles tinham que mirar, tinham que ter precisão para poder aquele alvo ser atingido. A segunda parte nos ensina que Deus, né? Deus nos ensina a nós termos bastante atenção e mirarmos o alvo certo para enaltecer a glória divina. Então, a gente também na nossa vida precisamos ter um alvo, precisamos ter um objetivo. Como a aljava que continha as flechas do valente, a palavra de Deus é a alvagem do guerreiro cristão que está sempre alerta diante do perigo. E aí nós vamos ter mais uma imagem que vocês vão poder observar, que mostra o arco, a flecha, a lança, né, o martelo, o machado que a gente vai ver agora, as pedras que eram atiradas também como armas naquele tempo, e as armas de cabo, como chama, que tem cabos de madeira. Aqui eles destacam na lição o machado e o martelo. A palavra de Deus é a nossa arma de serviço, né? Que o machado e o martelo ele servem para servir, para fazer algum serviço dentro de casa, ou no trabalho, ou numa obra de construção, num conserto de alguma coisa. Como o martelo que esmiuça a penha, né? A pedra, ela quebra a pedra, destrói as pedreiras. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça os intentos e maquinações dos homens, né? Então, a palavra de Deus, ela quebra, ela esmagalha, né? Toda maquinação do mal, ou que o homem esteja com algum pensamento, planejando alguma coisa que não seja da vontade de Deus. Então, a palavra de Deus, ela quebra isso, ela desfaz, ela desmancha. E o machado que corta as árvores e suas raízes, também pode ser comparado aqui à palavra de Deus, que corta a natureza pecaminosa do homem, né? Então, o homem, quando ele quer botar para fora essa forma, essa natureza pecaminosa que ele tem, a palavra de Deus, mediante a palavra de Deus, tudo isso pode ser derrubado, desmanchado, desfeito mediante a palavra de Deus. A nossa lição hoje ela é curtinha, e a gente já vai para a conclusão. Em Deus, nós somos mais que vencedores. Em Cristo, nós somos guardados sob a sua potente graça e no Espírito Santo somos presenteados com a sua espada. Nessa batalha, estamos revestidos com a armadura de Deus, recebendo suas promessas de que nos dão esperança e somos ensinados a conhecer a sua gloriosa palavra. No campo da batalha, enfrentamos 3 inimigos ferozes, o mundo, a carne e o diabo, né? São esses 3 inimigos que a gente enfrenta no dia a dia, o mundo que está ao nosso redor, a nossa carne e o diabo, que é o principal inimigo das nossas almas, que está ao nosso derredor o tempo todo, querendo nos atingir. Deus nos comanda pelo grande general, que é Cristo, o Senhor. Somos orientados a evitar o mundo com as suas concupiscências e a soberba da vida. Somos orientados também a conhecer as ciladas do inimigo, a vigiar na batalha, a ter fé,
a viver e em oração e comunhão com Deus, a consultar a Deus e tomar posse da minha e da sua vitória. Os créditos, mais uma vez, vai para o Evangelista Souza, que é quem cria as nossas aulas. E vamos lançar aí 2 perguntas para vocês. E eu quero que vocês me respondam. O que é que vocês acharam da aula de hoje? O que é que você aprendeu hoje? Próxima semana tem mais. Tia Daguia, tia Edneide, juntas estamos aí. E fica aí a pergunta. O que é que vocês aprenderam? O que é que vocês gostaram? O que é que vocês podem tomar para vocês como vida mediante esses símbolos, de armaduras, de defesa, de ataque, de proteção que a gente viu hoje nessa aula. Então, beijos, fiquem com Deus.